Mais um prefeito na mira da Justiça. Hoje, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra José Carlos de Almeida Júnior, ex-prefeito de Cururupu, que em 2016 deixou de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Segundo o Ministério Público Federal, o município recebeu R$ 12.500 referentes ao programa Dinheiro Direto da Escola Estrutura e mais R$ 183.940 relativos ao mesmo programa Dinheiro Direto na Escola. Porém, não houve a apresentação das devidas prestações de contas de ambos os programas no prazo legal. Isso, segundo o Ministério Público Federal, se configura crime de improbidade administrativa. O MPF pede a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 a 5 anos, o pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais. O candidato ao Senado pelo Partido Verde, o PV, Sarney Filho, não compareceu à sabatina promovida pela TV Guará e pela Rádio Universidade FM. O candidato alegou conflito de agenda. Lembrando que houve uma reunião entre os representantes de todos os partidos para definir as datas das entrevistas. Amanhã, o sabatinado será Samuel Campelo, do PSL. E ficou agendada para a próxima sexta-feira a reunião dos juízes de todas as 105 zonas eleitorais do Maranhão. Essa reunião vai acontecer na sede do TRE, na Areinha, e será a última antes das eleições de outubro, devendo ser presidida pelo presidente do colegiado, o desembargador Ricardo Ailibe. Também vão estar presentes neste encontro os responsáveis pela segurança neste período eleitoral. Aliás, a segurança é uma preocupação constante para as eleições de 2018. Cidades maranhenses terão tropas federais nas ruas. Hugo Reis. A autorização para que 72 cidades maranhenses recebam as tropas federais foi determinada em agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral, após pedido aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Nesta lista das cidades que vão receber as tropas, não consta a Ceilândia, em que o incidente foi notificado. Na região metropolitana de São Luís, a capital terá 6 zonas com reforço de policiamento e São José de Ribamar, uma. As duas cidades entraram na lista por conta da magnitude desses colégios eleitorais, mas também por conta das ocorrências notificadas em 2016, quando locais de votação foram queimados. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão descarta, no entanto, que esta lista de cidade possa receber reforço e possa aumentar. A lista está fechada realmente, até porque já não há mais tempo para um complemento, foi o quantitativo que nós recebemos do juiz. Desse quantitativo, então, nós encaminhamos ao Tribunal Superior Eleitoral, que deferiu, e esse quantitativo é o que está já definido, né? Com relação a este ou outros municípios que, porventura, surjam alguma preocupação, nós temos a polícia militar está bem abalizada também, está bem organizada, sempre atua muito bem e com certeza vai atuar da mesma forma, então não há essa preocupação, até porque com relação a Bacabal e a Ceilândia não há qualquer notícia, não há qualquer tipo de preocupação de qualquer alteração com relação às eleições. Não custa lembrar que segurança para estas eleições é fundamental. São 4.537.237 eleitores maranhenses aptos a votar nas eleições de 2018. 3.380.833 eleitores, ou seja, 74,51%, este ano serão identificados biometricamente pela urna em 92 municípios. O dado mostra que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão superior à meta estabelecida, que era de 70%. Com esse processo de votação eletrônico, a Justiça Eleitoral garante precisão e também segurança para a identificação do eleitor. Hugo Reis, para o Jornal da Guará.
Quem já está aqui ávido para falar de política é Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Vamos lá, vamos começar hoje aqui então com a ausência do sabatinado. Parece que você já fazia aí uma previsão, tem bola de cristal ou é só dedução mesmo, intuição? O que era? O candidato do PV, né, para quem não acompanhou a sabatina mais cedo, às 19 horas, Sabatina Guará, o candidato do PV Sarney Filho, acabou não comparecendo à entrevista. Parece coisa de família, né? A família se recusa a sair da sua zona de conforto e se predispor a discutir, né, aqui na TV Guará, um campo neutro, claro, e aquela coisa de estar disposto a lidar com questões que a gente considera inconvenientes, ou seja, aquela que nem sempre o convidado, o candidato quer responder, mas que precisa responder. Então, nesse sentido, um cargo tão importante quanto o Senado exige esse tipo de diálogo e debate, sobretudo porque a TV Guará coloca à disposição do telespectador e do eleitor essa oportunidade que nenhuma outra emissora maranhense faz, de que você aí em casa tenha a oportunidade de avaliar, além dos candidatos ao governo, esse importante cargo que, como eu digo, dura 8 anos. Por isso, ouso até dizer que tem uma importância até muito maior do que a de governador. Então é importante aí que o telespectador consiga julgar bem o seu candidato. Serão 2 senadores, né? E a gente lamenta muito essa oportunidade que o eleitor teria, né, de ter as suas ideias discutidas, né? Mas enfim, não é obrigado a vir, né? Decidiu que não viria, não esteve aqui presente, segue aí a sabatina TV Guará. É isso. Marcos, vamos falar agora do cenário nacional. Hoje, finalmente, o PT se decidiu por lançar a candidatura, todo aquele ensaio da candidatura de Lula, que já havíamos comentado aqui que dificilmente seria candidato à presidência Sim. da República, saiu com Haddad. Alguns analistas acreditam que tenha sido tarde demais. Foi tarde demais, assim, para sangrar aí essa disparada de um dos candidatos que Bolsonaro hoje lidera em todos os cenários, os demais, está todo mundo ali meio que correndo pelas beiradas para ver quem é que chega ao segundo turno. Existe ainda essa chance para o candidato do PT? Como é que é? Pois é, engraçado, né, que essa visão do tarde demais, que a gente, né, a imprensa, os analistas têm, para o PT foi cedo demais. O PT gostaria de prorrogar o Lula candidato, ainda que preso, né, mas tentando manter o nome do Lula, justamente por aquilo que a gente discutiu. Essa transferência, ela ainda não é aquilo que o partido espera e que precisa para ganhar uma eleição. Por outro lado, né, a partir de hoje, vamos dizer assim, o PT vai poder analisar o potencial que o Haddad tem de crescimento, porque, por outro lado, também o candidato Haddad agora passa a participar dos debates, né? Ele é muito bom no debate, isso aí não há dúvida, ele é um cara de debate, como Ciro Gomes, por exemplo, né? São mais propositivos nesse sentido e tende a ter um rendimento muito grande, mas não necessariamente isso significa um ganho de votos. Quer dizer, então ele vai ter que convencer o eleitorado de que o Haddad é o Lula. E muito mais do que isso, que o Haddad é um Lula mais equilibrado. Quer dizer, a figura do conciliador que o país nesse momento precisa, ele vai ter que convencer, já que o Alckmin agora está um pouco congelado. Mas ele vai tentar se aproveitar disso. Mas será que convence? O PT, a grande dificuldade talvez do PT seja justamente conseguir essa fatia que torce o nariz hoje para o Partido dos Trabalhadores, muito em decorrência do que foi o governo Dilma Rousseff. Isso é fato. Em compensação, tem ali aquela adesão muito no Nordeste, muitos dos municípios do interior, onde a presença, onde a figura do Lula ainda é muito forte, é muito pertinente, mas, como a gente está aqui discutindo, não necessariamente significa essa transferência de votos. É a grande dificuldade do partido, então, conseguir fazer isso, conciliar todas essas possibilidades. Pois é, e é interessante como quase todos os candidatos, de alguma forma, tentam colar na ideia de Lula, e hoje eu prestei atenção num detalhe que eu ainda não tinha visto. O próprio Henrique Meirelles, candidato do PMDB... Foi o ministro do Lula. Do Lula. Tenta se descolar da ideia do Temer. Ele diz que ele não é a continuidade do governo Temer, o que é estranhíssimo. Né? Pois é, então ele nega, né, que ele seja a continuidade do governo Temer. E o pior, se você vê na campanha dele, ele cola a ideia dele ao Lula,
a Lula e Dilma, né? Como alguém que resolveu, mas ele cola ali, tira uma casquinha ali, ele não ousa ignorar completamente. Isso é curioso, ou seja, todos os demais candidatos, ou pelo menos a maioria deles, tentam tirar proveito disso, inclusive o Jair Bolsonaro. Porém, tem uma outra coisa que é preciso considerar. As pesquisas estão apontando que a rejeição do candidato Jair Bolsonaro, ela é muito grande. Apostando nessa rejeição, que tem faixas etárias aí variadas, é que se acredita que qualquer nome capaz de ir para o segundo turno, já que a eleição de presidente deve ter de fato segundo turno, qualquer nome terá uma força maior. Essa é a expectativa. Então o desafio agora é quem irá para o segundo turno. Então o PT talvez nesse momento ele não tenha esse sonho muito grande de uma transferência de voto tão grande. Ele precisa melhorar o desempenho do Haddad só para garantir. Com o congelamento do Alckmin no cenário, que não pode bater no Bolsonaro, que era a sua principal arma, vamos dizer assim, aí você tem Marina, Ciro e Haddad nessa disputa, já que o Jair Bolsonaro estaria no segundo turno. E pegando esses votos de rejeitados é que a gente precisa avaliar. Tem agora a transferência do Lula, que a gente analisou que até agora tem sido pífia, e tem um outro elemento que é tentar vender a figura do conciliador e ganhar esse voto de rejeição a Bolsonaro. E acrescentaria a questão dos brancos e nulos que nessas pesquisas, mas essa gestão já vem caindo aí gradativamente. Pois é, a abstenção branco e nulo também é um desafio, né? No primeiro turno, eu diria até que esse desafio é menor, porque você tem eleição de deputado federal, deputado estadual, senador, então todo mundo trabalha para tirar o eleitor de casa. Agora, no segundo turno vai ser dureza. É isso. Obrigado, Marcos. Muito boa noite. É isso. Boa noite a você de casa também. Outras notícias no portal guará.com. Amanhã nós estaremos de volta às 11 da noite. Amanhã, quarta-feira, às 11 da noite. E eu espero por você. Bom descanso a todos e até lá. TV Guará, maranhense por natureza.